Por mais insignificante que esse cilindro de gás hidrogênio pareça, ele marca o início do maior e mais potente acelerador de partículas do mundo, terminando no espetacular e grande colisor de hádrons do CERN. Os átomos de hidrogênio do cilindro são introduzidos com uma taxa de controle acurada dentro da câmara do acelerador linear, o LINAC-2 do CERN, onde os elétrons são retirados para deixar apenas os núcleos de hidrogênio. Estes são os prótons com carga positiva que podem ser acelerados por um campo elétrico. A jornada desses prótons para que eventualmente façam parte de colisões de ultra alta energia, similares àquelas que se seguiram ao Big Bang, pode começar agora. Essa aceleração inicial faz com que o LINAC-2 seja comparado ao primeiro estágio de um grande foguete. Quando esse grupo de prótons sair do LINAC-2, ele estará a 1/3 da velocidade da luz. Ele está pronto para entrar no booster, ou segundo estágio do foguete. Para maximizar a intensidade do feixe, o grupo é dividido em 4, um para cada anel do booster. A aceleração linear nesse ponto é impraticável, por isso o booster é circular, com 157 metros de circunferência. Para acelerar os grupos, como eles circulam repetidamente, o campo elétrico passa a ser pulsante, da mesma forma que uma criança é empurrada num balanço cada vez que chega a um determinado ponto. Ímãs exercem uma força nos prótons que passam em ângulos retos à sua direção de movimento. Eletroímãs poderosos são usados para dobrar os feixes em volta dos círculos. O booster acelera os prótons até 91,6% da velocidade da luz e comprime-os para que fiquem mais próximos um dos outros. Recombinando os grupos dos 4 anéis, eles passam para o síncrotron de prótons, por analogia, o terceiro estágio do foguete. Vamos seguir apenas 2 grupos de prótons. O síncrotron de prótons, que tem 628 metros de circunferência, e os grupos circulam em 1,2 segundos, alcançando 99,9% da velocidade da luz. É aqui que chegamos ao ponto de transição, onde a energia adicionada aos prótons pelo campo elétrico pulsante não pode se converter em aumento de velocidade, uma vez que eles já alcançaram praticamente a velocidade da luz. Ao invés disso, a energia adicionada se manifesta na forma de um aumento na massa dos prótons, ou seja, como eles não podem ficar mais velozes, ficam mais pesados. A energia microscópica de cada próton é medida em unidades chamadas elétron-volt, e agora a energia de cada próton chegou a 25 gigaelectronvolts. Prótons agora estão 25 vezes mais pesados do que quando estavam em repouso. Os grupos de prótons agora são canalizados ao 4º estágio, ao supersíncrotron de prótons, ou SSP, um imenso anel com 7 km de circunferência, projetado especificamente para aceitar prótons dessa energia, e leva-os até 450 gigaelectronvolts. Em pouco tempo, os grupos de prótons estarão energizados o suficiente para serem lançados na órbita do gigantesco colisor de hádrons, ou LHC, que fica entre os Alpes, as montanhas de Jura, a França e a Suíça. No fundo da Terra, com uma circunferência de 27 quilômetros, existem 2 tubos a vácuo no LHC, contendo feixes de prótons que viajam em sentidos opostos. Usando lançadores ultra sofisticados para sincronizar os grupos que chegam com os que já estão circulando, um tubo a vácuo injeta prótons que vão circular no sentido horário e outro que injeta prótons que circulam no sentido anti-horário. Os feixes contrários se cruzam em 4 cavidades de detecção onde podem colidir. A energia da colisão é o dobro da dos prótons individuais opostos. O detector faz as medidas a partir dessas colisões. Por meia hora, o SSP injeta prótons. Finalmente, existem 2.808 grupos. Durante esse tempo, o LHC adiciona mais energia a cada próton, cuja velocidade já está tão próxima da luz que eles dão a volta no anel de 27 km mais de 11.000 vezes por segundo.
obtendo um acréscimo de energia a cada revolução do campo elétrico. Finalmente, cada próton adquire uma energia de 7 teraelectronvolts e são 7.000 vezes mais pesados do que eram em repouso. A força magnética para dobrar os feixes é tão intensa que 2.000 amperes fluem para os eletroímãs. Isso é obtido fazendo o LHC mais frio que o espaço para que seus ímãs tornem-se supercondutores. Agora, os prótons estão prontos para colidir. Um ímã muda-os de direção para um curso de colisão. A energia dos prótons colidindo no LHC é de 14 teraelectronvolts e reproduz um estado similar a momentos após o Big Bang. A trajetória das partículas nessas colisões serão analisadas por computadores conectados aos detectores. E espera-se que essas trajetórias possam nos dar uma nova perspectiva para o nascimento do universo, como o nosso universo evolui, o que o governa hoje e aonde ele vai no futuro. Sapiência, membro de um grupo de física de partículas. LHC é muito massa. Quilômetros de túneis sob o subsolo para que o próton percorra e faça um círculo que atravessa a Suíça e a França. Progresso científico, veja a mudança. Cooperado por 60 nações. 2 feixes de prótons nesse anel geram colisões até o centro dos detectores. Quantidade de energia alojada em um pequeno espaço se transformam em partículas massivas. São criadas pelo vácuo daquele pedaço. O LHC analisa e vê pra onde foi a antimatéria. Analise e veja as colisões dos íons. Repare bem as suas direções. CMS e Atlas pertencem ao mesmo tipo, sempre procurando uma partícula nova. O LHC acelera os prótons, assim na cabeça descoberta renova os planetas, asteroides, as estrelas, buracos negros, as galáxias podemos vê-las. Como toda essa matéria não explica o que mantém as estrelas unidas, dúvida fica. A matéria que interage na gravidade, sem enxergar como pegamos as propriedades. Lembre então, energia de conservação, assim partículas se mostram da forma que são. Vemos partículas voando no jato do spray, nada chegando do outro lado, violaram a lei. Isso não faz sentido, deve haver outra partícula escura no balanço do ocorrido. O LHC analisa e vê pra onde foi a antimatéria. Analise e veja as colisões dos íons. Repare bem as suas direções. Antimatéria, irmã do mal da matéria, é assim, exceto pela carga e pelo spin. Partícula e antipartícula a mesma coisa são, mas a antipartícula não se prende não. E quando ela encontra sua irmã do bem, se transforma em energia, depois se dissipa. Quando se cria energia através da matéria, é o que eles fazem no LHC de forma séria. Matéria e antimatéria, quando na mesma quantidade se unificam e se obtém a tentativa de quando o universo se criou, o Big Bang, voltando à forma que toda a matéria explodiu. Antimatéria de alguma forma então sumiu. Em volta vemos a matéria em abundância, mas a antimatéria em nenhuma circunstância podemos vê-la, então se ligue. Está na onda do momento a pesquisa do bóson de Higgs. A sua longa linha reta deve ser vista. Se não acharem vão dizer que não houve a conquista. O Higgs não existe não, é preciso novos físicos, deve haver explicação. Algumas coisas que tem massa não acabam se encaixando naquele modelo padrão. Apesar de não dizerem o que ele é, acham que a massa das partículas existe porque tem um campo que cobre todo o espaço. Assim desaceleram e passam a fazer as outras partículas, como o fóton, que não tem massa, correrem em linha reta. Mas algo pesado como o quark top está comendo, puxando, obstruindo a sua meta. O LHC analisa e vê pra onde foi a antimatéria. Analise e veja as colisões dos íons. Repare bem as suas direções. Você pode pensar que a gravidade é forte. Quando cai da bicicleta não demora pra chegar no chão. E você diz, minha nossa, como isso dói. Achar que a gravidade é forte é enganação. A mais fraca das forças é a gravidade. E a ciência busca a razão dessa verdade, que explica essa fraqueza nas dimensões espaciais que pertencem à realidade. Nós vivemos em apenas 3. Existem outras muito pequenas pra visualizar talvez. E são nessas
nessas dimensões que a gravidade se estende, daí que vem as sensações. Parece fraca, mas não é, como é curioso. As dimensões são curvadas e enroladas. Tudo isso acontece com tanta força e no nosso dia a dia não afetam nada. Se fosse minúsculo como um gravitão, passear nas dimensões você poderia. Logicamente no momento que você entrasse, de tão minúsculo ninguém te enxergaria. O LHC analisa e vê pra onde foi a antimatéria. Analise e veja as colisões dos íons. Repare bem as suas direções.